Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma festa que mistura tradições pagãs, elementos de culto aos mortos e símbolos associados ao ocultismo, como fantasmas, bruxas e monstros. Nos últimos anos, a popularização da festa transformou-a em um evento cultural amplamente aceito, com fantasias, doces e decorações temáticas. Entretanto, para o cristão, a questão vai além da diversão. É necessário avaliar os aspectos espirituais e morais envolvidos na comemoração. Do ponto de vista bíblico, o Halloween apresenta sérios riscos espirituais. A festa tem origem em rituais celtas que veneravam espíritos e cultuavam forças ocultas, práticas que a Bíblia condena explicitamente. Passagens como Deuteronômio 18:10-12 e Isaías 8:19 alertam contra consultar mortos, adivinhações e envolvimento com o ocultismo. Participar de festividades que glorificam essas práticas pode afastar o cristão da santidade e da obediência à palavra de Deus. Outro ponto relevante é a influência cultural e emocional. O Halloween promove uma normalização do medo, da morte e do sobrenatural de forma lúdica, o que pode dessensibilizar jovens e adultos em relação a conceitos espirituais sérios. Para o cristão, brincar com temas ligados ao oculto ou à morte não é apenas entretenimento inocente. Trata-se de interagir com símbolos que representam forças contrárias à fé e à santidade ensinadas por Cristo. Além disso, a comemoração do Halloween pode gerar confusão moral e espiritual, especialmente entre crianças e adolescentes. Fantasias de bruxas, vampiros ou monstros, doces que simbolizam pactos ou jogos associados à noite e ao sobrenatural, contribuem para a construção de uma percepção cultural que valoriza elementos contrários à palavra de Deus. Jovens cristãos podem, inadvertidamente, internalizar mensagens que desviam seu entendimento do certo e do errado, colocando a diversão acima da fidelidade a Deus. Por outro lado, muitos defendem que o Halloween é apenas uma tradição cultural e inofensiva, sem qualquer conotação espiritual. Essa visão, embora popular, negligencia a origem e o simbolismo da festa, que tem raízes em práticas pagãs e ocultistas. O cristão deve considerar que a liberdade cultural não substitui a responsabilidade espiritual e moral. Participar conscientemente de uma festividade que contradiz princípios bíblicos pode enfraquecer a fé e comprometer a integridade espiritual. Outro aspecto a ser considerado é o testemunho pessoal. Cristãos que comemoram o Halloween podem enviar mensagens confusas a outros, especialmente a crianças, familiares ou colegas de fé, sobre o que é aceitável na vida de um seguidor de Cristo. A coerência entre fé e prática é essencial. Decisões aparentemente inocentes podem impactar a percepção dos outros sobre os princípios cristãos. Na próxima parte, discutiremos alternativas saudáveis para cristãos durante o período do Halloween, formas de proteger crianças e jovens da influência do ocultismo e como viver a fé de maneira coerente, sem se afastar da cultura, mas mantendo a integridade espiritual. Diante dos riscos espirituais e morais do Halloween, os cristãos podem adotar alternativas que permitam aproveitar o período de forma saudável e coerente com a fé. Uma das opções é substituir a comemoração por eventos voltados à fé, como festas temáticas cristãs, atividades de arrecadação de alimentos ou celebrações que enfatizem valores bíblicos, amizade e solidariedade. Essas alternativas oferecem diversão e integração social sem se envolver com símbolos pagãos ou ocultistas. Pais e líderes cristãos desempenham um papel crucial na orientação das crianças e adolescentes. Explicar a origem do Halloween, seu vínculo com práticas pagãs e ocultistas e os perigos espirituais associados
ajuda os jovens a compreenderem por que a festa não é compatível com a fé cristã. O diálogo aberto fortalece o discernimento e evita que a pressão social leve à participação inconsciente em celebrações contrárias à palavra de Deus. Outra estratégia é focar na educação cultural e moral, ensinando que festividades não cristãs podem ser respeitadas, mas não precisam ser adotadas. O cristão pode se envolver em atividades comunitárias que promovam alegria, criatividade e aprendizado sem comprometer a integridade espiritual. Por exemplo, oficinas de arte, teatros, jogos e concursos de fantasia com temas bíblicos oferecem entretenimento seguro e educativo. O exemplo pessoal é um recurso poderoso para transmitir princípios bíblicos. Quando crianças e adolescentes veem adultos e líderes da igreja rejeitando o Halloween de forma consciente, entendendo os motivos e oferecendo alternativas saudáveis, eles aprendem a valorizar a fé acima da cultura popular. Esse testemunho de coerência fortalece a comunidade e ajuda a construir hábitos espirituais sólidos desde cedo. A oração e a reflexão bíblica também são essenciais nesse processo. O cristão deve pedir discernimento a Deus para fazer escolhas sábias em relação à cultura, compreendendo quais práticas edificam e quais podem afastá-lo da palavra. O Espírito Santo é quem orienta a mente e o coração, ajudando a resistir à tentação de normalizar práticas espiritualmente prejudiciais. Além disso, manter a fidelidade à Bíblia em todas as decisões culturais reforça o compromisso com a santidade. Evitar o Halloween não significa rejeitar a criatividade, a diversão ou a integração social. Significa, sim, viver de acordo com princípios divinos, protegendo a fé e o testemunho pessoal. Ao escolher atividades que promovam valores cristãos, o jovem aprende que a alegria e a celebração não dependem de símbolos pagãos ou ocultistas. Na próxima parte, exploraremos os riscos espirituais e sociais caso o cristão participe do Halloween, além de exemplos práticos de como manter a fé firme, equilibrando vida cultural e compromisso com Deus de maneira coerente e consciente. Participar do Halloween sem discernimento pode trazer riscos espirituais, emocionais e sociais significativos. Um dos maiores perigos é a dessensibilização ao ocultismo. Ao se envolver com fantasias de bruxas, vampiros ou símbolos de morte, o cristão corre o risco de reduzir a seriedade espiritual desses temas, tornando-se mais vulnerável à influência de práticas contrárias à palavra de Deus. Outro efeito é o comprometimento do testemunho pessoal. Cristãos que comemoram o Halloween podem transmitir mensagens confusas a familiares, amigos e colegas de fé, especialmente crianças. A percepção de que o entretenimento justifica a participação em festividades com origem pagã pode enfraquecer a compreensão de princípios bíblicos, levando outros a subestimarem a importância da santidade e do discernimento espiritual. A pressão social é um fator determinante. Amigos, colegas de escola e redes sociais promovem o Halloween como uma tradição divertida e inofensiva, o que pode gerar conflito interno para o cristão. Nesses casos, manter a firmeza na fé exige coragem, discernimento e orientação espiritual, lembrando que agradar a Deus é mais importante do que seguir tendências culturais. Para resistir a essas influências, o cristão deve investir em alternativas que promovam diversão, aprendizado e integração social sem se afastar da Bíblia. Festas temáticas cristãs, gincanas, concursos de fantasia com personagens bíblicos ou histórias edificantes são formas de substituir o Halloween de maneira criativa e segura. Além disso, essas alternativas fortalecem a comunidade de fé, promovendo momentos de comunhão e alegria alinhados aos princípios de Deus.
O acompanhamento familiar e comunitário é fundamental. Pais, líderes de jovens e mentores devem orientar, participar e supervisionar atividades durante o período do Halloween, oferecendo explicações sobre os riscos espirituais e apresentando alternativas saudáveis. Essa participação ativa ajuda a construir discernimento, consolidar valores cristãos e proteger a fé de influências culturais prejudiciais. A oração e o estudo bíblico desempenham um papel central nesse processo. Buscar orientação de Deus sobre como agir diante da pressão cultural ajuda o cristão a tomar decisões conscientes e firmes. Meditar em passagens que enfatizam santidade, discernimento e obediência fortalece a mente e o coração, prevenindo que a participação em práticas questionáveis se torne uma armadilha espiritual. Por fim, o cristão deve compreender que a fidelidade a Deus não é um ato de repressão cultural, mas uma demonstração de amor e respeito à sua palavra. Evitar o Halloween e buscar alternativas edificantes é uma forma de proteger a fé, fortalecer o caráter e influenciar positivamente aqueles ao redor, mostrando que é possível se divertir e celebrar a vida sem comprometer princípios espirituais. Na parte final, faremos o encerramento, destacando estratégias práticas para manter a fé firme, preservar o testemunho cristão e equilibrar vida cultural e espiritual de maneira consciente e coerente. Encerrando esta reflexão, é importante reforçar que a participação no Halloween apresenta riscos espirituais significativos para o cristão, principalmente por suas origens pagãs e vínculos com o ocultismo. Embora seja amplamente difundido como uma tradição cultural e diversão inofensiva, a festa traz elementos que podem dessensibilizar a mente, enfraquecer a fé e comprometer o testemunho pessoal. O caminho saudável para o cristão é a substituição do Halloween por alternativas alinhadas à palavra de Deus. Festas temáticas cristãs, concursos de fantasia com personagens bíblicos, gincanas e atividades educativas oferecem oportunidades de diversão, integração social e aprendizado, sem se envolver com símbolos pagãos ou ocultistas. Essas escolhas demonstram que é possível celebrar de forma alegre e criativa, sem abrir mão da fé. A orientação familiar e comunitária é essencial nesse processo. Pais, mentores e líderes da igreja devem educar, participar e supervisionar atividades, ensinando os jovens a discernir entre tradições culturais e princípios bíblicos. O diálogo aberto fortalece a compreensão espiritual, ensina valores e protege a fé de influências contrárias à palavra de Deus. A oração e a meditação bíblica mantêm o cristão conectado com Deus, fortalecendo o discernimento e a sensibilidade espiritual. Buscar sabedoria e orientação divina ajuda a resistir à pressão social e cultural, garantindo que a diversão não comprometa a santidade e a integridade espiritual. Por fim, evitar o Halloween é uma demonstração de fidelidade, coerência e amor a Deus. O cristão que opta por alternativas edificantes preserva sua fé, protege o caráter e serve como exemplo positivo para crianças, jovens e adultos ao seu redor. Assim, é possível equilibrar vida cultural e espiritual, aproveitando momentos de celebração e alegria sem comprometer princípios cristãos ou o testemunho pessoal. Em resumo, a decisão de não comemorar o Halloween reflete discernimento, compromisso com a palavra e prioridade à fé. O cristão pode, de forma consciente e criativa, celebrar a vida, a amizade e a alegria, mantendo-se firme em Deus e transmitindo uma mensagem clara de fidelidade e coerência espiritual à comunidade ao seu redor.